Gênesis 22, a partir do versículo 1 mesmo. A gente vai ler bastante coisa, tá? Então, se você preste atenção e para de conversar agora. Aleluia. Ouço ruídos. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Talvez na sua Bíblia tenha escrito sacrifício. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque. E ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida amarrou seu filho Isaque e colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciar. Dá um amém, um aleluia. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão a cidade de seus inimigos e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Deixa eu te dar aqui um pano de fundo do que está rolando. Esse mano, Abraão, era casado com uma mulher chamada Sara. Antigamente, antes dele ter um encontro com Deus, Abraão era chamado de Abrão e Sara era chamada de Sarai. Mas aí Deus foi lá, trocou uma ideia com ele e falou para ele: meu irmão, vai para um lugar que eu estou te levando, que lá vai ser da hora, e eu vou te abençoar, você vai ter uma geração muito numerosa. Enfim, eu estou resumindo a história, tá? E aí Deus, depois de um tempo, mudou o nome dele de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. Então é o Abraão que a gente conhece. Abraão, como a gente sabe também, é o pai da fé, não é verdade? É o pai da nossa fé. A gente tem aquela parada de Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Pois é, esses aí são os patriarcas, os pais da fé. Não patriarca, igual desse pastor picareta que recebeu unção de patriarca aqui no Brasil. Esses são os patriarcas de verdade, os pais da nossa fé. Esses caras aqui, porque eles carregaram a fé em Deus. Receberam promessa de Deus, olharam para a promessa e andaram olhando para a promessa com fé naquilo que Deus havia falado. E aí, um dia, o Abraão está de boa, assim, suavão, e aí ele sai da tenda dele, e ele vê uns manos, assim, diferentes, entendeu? Uns caras com umas roupas mais pá, e ele olha assim, e aí ele vai chamar os caras, porque ele sabe que esses caras são da parte de Deus. E aí ele vai chamar os caras e fala assim: ó, vamos lá na minha casa, eu vou fazer um rango fera, vocês vão ser recebidos lá na minha casa, beleza? Beleza. E aí ele volta correndo e manda pegar tudo de bom e do melhor que tinha na casa dele, para receber aqueles caras que vinham da parte de Deus. Vem comigo, isso está nos capítulos anteriores a Gênesis 22, depois você vai ler na sua casa em nome de Jesus. E aí, esses caras viraram para Abraão e falaram assim: olha só, mais ou menos nesse mesmo período do ano que vem, a gente vai voltar,
porque Deus vai dar um filho aí para você e para Sara, fechou? E aí, a Sara meio que duvidou, porque eles já tinham uma idade avançada. E a gente sabe que quando a pessoa vai ficando mais velho, é mais difícil da pessoa engravidar e ter filho. E ela meio que duvidou e deu uma risadinha de fundo, porque ela estava ouvindo assim, meio que por trás da cortina. E ela, você acha que eu vou engravidar, mano? Eu não vou engravidar. Só que Deus falou na hora para Abraão. Aumenta minha voz aqui no chão, por favor, Fer, para mim, aqui no chão. Aí Deus falou na hora para Abraão, sua esposa está dando risada do que eu estou falando. Por acaso existe alguma coisa que é difícil para Deus fazer? Por acaso existe alguma coisa que é impossível para Deus fazer? Você vai receber o seu filho sim. E a gente sabe também que Deus falou para Abraão que esse filho que ia vir, o Isaac, era o filho da promessa. Como assim, filho da promessa? Porque Deus falou para Abraão que dele todas as nações da terra serão benditas, que ia vir uma nação muito numerosa dele e tudo mais. Deus mandou ele contar a areia, Deus mandou ele contar as estrelas e falou assim, assim vai ser a sua descendência, e essa descendência viria desse filho. E como a gente sabe que Deus fala e Deus faz, diferente da gente, que muitas vezes a gente fala e não faz nada daquilo que a gente falou que ia fazer, Deus fala e Deus faz, porque Deus não mente. E a Sara engravidou, e eles tiveram um filho, e o nome desse filho é Isaac. Mas um belo dia, Deus chega para Abraão e fala para ele assim, tá ligado? Troca uma ideia com a galera da torre lá para mim, Rafael, por favor. Tá ligado? Deus chegou para Abraão e falou assim, tá ligado esse filho aí que eu te dei? Seu único filho. E está escrito na Bíblia, Deus fala, seu filho, seu único filho. Deus dá ênfase, que Deus estava testando o coração de Abraão. Sabe esse filho aí? O único que você tem? Então, você vai pegar ele, vai levar ele lá para Moriá e vai oferecer ele como sacrifício para mim. Deus falou isso para ele. Olha só o pedido de Deus. Eu estava vendo uma galera... há um tempo atrás falando na internet, tipo, nossa, que tipo de Deus pediria isso para o seu servo, né, e tal, essa galera do politicamente correto que não entende nada de Bíblia. E eu vou te explicar por que Deus pediu isso para Abraão, agora na pregação. E é legal porque, como eu falei, eu estava em dúvida, eu não sabia ainda muito bem qual texto que eu ia usar, o que eu ia pregar e tudo mais. E esses tempos atrás, só que eu não lembrava disso. A Jamila falou para mim assim, nossa, quando eu pregar no Multi, eu quero pregar esse texto de Abraão e Isaac. Aí ela falou que eu estou copiando a pregação dela, mas na verdade eu não estou. É porque a gente, pensamento ligado, é o mesmo Espírito, tá ligado? É o mesmo Espírito, aleluia. E aí, olha só que louco, presta atenção, está dando microfonia agora, presta atenção. Quando Deus falou para Abraão e pediu o filho dele, a Bíblia diz que na manhã seguinte, o Abraão já arrumou as coisas, já estava indo fazer o que Deus mandou ele fazer. Isso significa obediência imediata. Isso significa que Abraão não pensou, ou aliás, se ele pensou, o que ele possa ter pensado não atrapalhou a obediência dele. Ele simplesmente obedeceu. Quando eu era criança, e até adolescente assim da sua idade, meu pai falava um negócio para mim, meu pai falava assim, Davi, obediência tardia é a mesma coisa que desobediência. Meu pai falava isso para mim. Então se você demorar para obedecer, você nem faz mais, porque é a mesma coisa que você está me desobedecendo. Meu pai falava isso. Quando eu falar para você fazer, você vai e você faça, na hora que eu falar. É engraçado, né? Porque isso parece tão estranho, soa tão, meu Deus, né? Pois é, você deveria ser assim com seu pai também. E aí, Abraão obedeceu de forma imediata, olha só, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento, porque naquela época a gente sabe que não tinha tecnologia, então a galera viajava de jumento, de cavalo, essas coisas. Imagina que se Deus deu essa palavra para Abraão, sei lá, vamos chutar aqui, se Deus falou com ele, por exemplo, à noite, ele dormiu, acordou e foi obedecer, entendeu? Não passou muito tempo, ele só esperou simplesmente o dia passar. Às vezes, Deus fala para a gente fazer alguma coisa, às vezes a gente recebe uma direção de Deus, e a gente fica enrolando para obedecer, e eu gostaria muito de saber o porquê que nós, eu e você, fazemos isso. Não é verdade? A gente é muito pecador, velho, porque Deus fala, a gente tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem um monte de coisa que fala para a gente fazer, e toda sexta-feira você vem aqui, toda sexta-feira a gente prega a palavra de Deus, e toda sexta-feira a gente sai daqui, eu e você, sabendo as coisas que Deus mandou a gente fazer. Deus aqui falava com Abraão, Deus falava com Abraão aqui, ó. Deus chegava, falava, Abraão ouvia a voz de Deus.
Agora, a gente não precisa mais. Deus pode falar ouvindo assim, audível? Pode, mas a gente não precisa mais, porque Deus nos deu a palavra, você tem a palavra de Deus, e agora, se você quiser ouvir a voz de Deus, você simplesmente abre a sua Bíblia e você vai estar ouvindo Deus falar com você. E aí, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a Bíblia na nossa mão, a gente tem aqui, tudo aquilo que a gente precisa saber sobre Deus está aqui. A gente não precisa procurar em nenhum outro lugar. Tudo que a gente precisa saber sobre Deus está aqui. E aí Deus fala para a gente, honra o teu pai e a tua mãe, e a gente nunca honra. E aí Deus fala para a gente, olha só, ama o teu próximo, ama o seu próximo como você ama a você mesmo, e a gente faz bullying. Né? Deus fala, olha só, se alguém te chamar para carregar uma parada, vai lá, uma milha, você carrega 2. Que Jesus fala isso. Se alguém te chamar para carregar um negócio, uma milha, você carrega 2. E aí, quando alguém faz alguma coisa, alguém tenta nos humilhar, o que a gente faz? Revida. Revida com ódio, fala, não vou fazer. A Bíblia fala, né? Se alguém te der um tapa na sua face, você oferece o outro lado. E se alguém dá um tapa na nossa face, a gente já sai na trocação franca. Sem medo. E aí, brother? O que está acontecendo? Deus falou com Abraão, e o Abraão obedeceu de forma imediata. A primeira coisa que você aprende hoje à noite é que a obediência, ela é imediata. Ela é imediata. Você tem que ser obediente, velho. A palavra de Deus está aí para você, e não tem como você simplesmente ficar jogando para frente as coisas que você tem que fazer, porque você sabe, a gente sabe que é certo e errado. Quando a gente vai fazer uma coisa, a gente já sabe que é certo e errado. Por diversos motivos, mas um desses motivos é porque o Espírito Santo de Deus habita em você, e quando você vai fazer alguma coisa, Ele está falando, mano, não faz. Mas vamos seguir. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo, o holocausto, partiu para o lugar que Deus havia indicado. No 3º dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Ué, Deus tinha falado que era para o Abraão oferecer o filho dele em sacrifício. Como que funcionava? Por que fazia isso aqui? Jesus ainda não tinha vindo. Então, quando o pessoal ia pedir perdão pelos pecados deles, o que eles faziam? Eles ofereciam um animal. Tinha toda a ordenança específica de como fazer, mas basicamente eles sacrificavam o animal, queimavam ali parte da carne, e isso servia como expiação, ou seja, como perdão para os pecados deles. Agora, Deus está pedindo o filho do cara. Aí ele vira para a galera e fala assim, nós vamos ali, nós vamos adorar a Deus, e a gente já volta. Mas, se ele ia oferecer o filho dele em sacrifício, não ia voltar 2, ia voltar 1. Essa conta não fecha. A gente vai ali, mas a gente já volta. E a resposta para isso aqui, a gente encontra lá em Hebreus capítulo 11. Você não precisa abrir agora não, porque eu vou falar para você. Ou se você quiser abrir também, você fica à vontade. Mas está lá em Hebreus capítulo 11, que é o quê? A Bíblia fala para a gente em Hebreus capítulo 11, é um capítulo inteiro que está falando sobre fé. E a Bíblia fala para nós, em Hebreus capítulo 11, que o Abraão... Vamos abrir, abre Hebreus 11 aí, mano, pelo amor de Deus. É legal, vamos ler, é massa, vamos ler Bíblia hoje. Olha só, você vai abrir no versículo 17, Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Olha isso aqui, velho, lá no Novo Testamento, a gente tem a confirmação do que aconteceu aqui. Por quê? O Abraão tinha tanta fé na promessa que Deus tinha dado para ele. Lembra que eu falei que Deus prometeu para ele, seu filho vai dar uma grande descendência, vai abençoar as nações da terra. O Abraão tinha tanta fé na promessa que Deus deu para ele, que ele sabia que mesmo se ele matasse o filho dele, Deus ia trazer o filho dele de volta, porque Deus tinha prometido algo.
Isso é poderosíssimo, meu irmão, porque isso é um dos maiores exemplos de fé que a gente tem na Bíblia. Ele sabia que não tinha problema. Eu já vi um monte de pregador usando esse texto para falar assim: o Abraão, esses 3 dias de viagem do Abraão devem ter sido muito difíceis. O Abraão deve ter sofrido muito nesses 3 dias de viagem, até chegar em Moriá. Meu Deus, ele ia sacrificar o próprio filho. Eu não penso assim, é só a gente ler Hebreus. Hebreus nos diz que Abraão tinha tanta convicção que ele ia viajando e ele ia falando: Deus vai prover, Deus prometeu, Deus vai cumprir, não tem problema, se Deus me pediu, eu acredito na promessa, Deus diz que esse é o filho, eu estou olhando agora para a promessa que Deus me deu, Deus não vai falhar, a palavra de Deus não vai falhar, se Deus falou que esse é o menino da promessa, então esse é o menino da promessa, e se Deus está me pedindo, Deus vai operar um milagre em cima da vida dele. Isso explica porque a galera não entende quando fala: nossa, mas que Deus pediria isso para o seu servo? A fé de Abraão era tão grande, e a gente sabe que Deus é poderoso para ressuscitar dos mortos, que mesmo se Abraão tivesse que sacrificar o filho dele, Deus traria Abraão de volta. Abraão não, Isaac, falei errado, deu um escape isso aqui, mas você entendeu? Deus traria Isaac de volta. Mano, se liga nessa parada, você vai entender onde estou querendo chegar. Volta em Gênesis 22. Volta lá, Gênesis 22. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac, e ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Guarda isso numa caixinha, caminhavam juntos. Isaac se virou para Abraão e disse: pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaac, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. É isso que eu acredito que Abraão ficava pensando o tempo todo em 3 dias de viagem. Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. Eu confio em Deus, Deus não vai falhar, Deus não mente, Deus não conta mentira, Deus vai prover. A gente tem que ter esse mesmo pensamento, de que Deus vai prover, Deus vai suprir as nossas necessidades. Lembra que eu falei, semana passada a gente pregou o Salmo capítulo 23, e o primeiro versículo do Salmo 23 fala o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso aqui aconteceu antes do Salmo 23 ter sido escrito, mas o princípio é o mesmo. Aquele que anda debaixo da proteção de Deus, aquele que se coloca debaixo como ovelha do Senhor, nada vai faltar. Nada vai faltar na sua vida. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Davi, mas você não sabe a realidade da minha casa. Deus vai usar você para transformar a realidade da sua casa. E Deus pode trazer providência para a sua casa através da sua vida. E a palavra de Deus vai se cumprir através de você. Basta você crer na palavra, como está escrito. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, olha só que louco. Deus poderia ter interferido antes? Poderia. Porque a gente sabe, a gente já leu o texto no começo da pregação. Quando ele estava lá no monte, apareceu o carneiro lá, e ele sacrificou o carneiro ao invés de sacrificar o filho. A gente já sabe disso. Agora, por que Deus não mandou o carneiro antes? Ele já estava indo, velho. Ele já estava no caminho. Deus já tinha visto. Não, ele está indo mesmo, ele está disposto. Deus poderia ter colocado o carneiro no segundo dia de viagem. O Abraão ia ficar contente antes, de boa, né? Não, beleza, olha só, Deus proveu mesmo. Eu estava crendo que Deus ia prover e Deus proveu, aleluia. Mas foi no último momento. Se a gente quiser dramatizar essa cena, foi no momento que o Abraão pegou a faca, o moleque estava deitado em cima da madeira. Imagina essa cena. Presta atenção, é um pai e um filho, velho. Presta atenção. O moleque estava deitado em cima da madeira. O Abraão pegou a faca, e levantou a faca e falou: é agora, eu vou ter que dar uma facada no meu próprio filho. Está na Bíblia. E no momento que ele levanta o braço, Deus fala: ei, não precisa não. Eu já percebi que você é obediente. Por causa que você é obediente, você vai ser abençoado. E aí ele levanta os olhos e ele vê a providência de Deus. Às vezes a gente está passando por um momento de dificuldade, passando por um momento de luta, passando por um momento muito complicado.
E pode ser que esteja acontecendo porque Deus está testando seu coração, porque a Bíblia deixa muito claro que Abraão foi posto à prova. E pode ser que algumas coisas estejam acontecendo na minha e na sua vida, porque nós estamos sendo colocados à prova. E aí como que a gente vai reagir a essa prova que o próprio Deus coloca sobre nós? Porque, assim, eu falei isso semana passada, e vou repetir aqui hoje. Às vezes a gente está passando por algum momento difícil e a gente coloca a culpa no capeta, e às vezes o capeta não tem nada a ver com o que a gente está passando. Às vezes o capeta não está nem aí para o que você está fazendo. Às vezes você está passando por uma prova que foi Deus que deixou acontecer. Como que você vai reagir? Você vai reagir com obediência? Porque a Bíblia fala que Abraão foi abençoado, porque ele obedeceu. Isso significa que se você estiver passando por uma prova, se você estiver passando por um momento de dificuldade, se você estiver passando por um momento de luta, e se você for fiel até o fim, até o último momento, se você for fiel à palavra de Deus, Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar. Só que a gente desiste pelo caminho, velho. A gente talvez não tenha fé que Abraão tinha, de viajar os 3 dias olhando para aquilo que Deus ia fazer. E aí às vezes a gente se distrai com algumas coisas, às vezes a gente dá uma pipocada quando Deus bota a gente em teste, e a gente cai no pecado, e a gente vacila, e a gente decepciona o coração de Deus. Eu já fiz muito isso, você provavelmente também já fez. E a gente não pode vacilar no momento, na prova, no momento da luta. Porque é no momento, é no clímax, é no momento mais tenso, é no momento que a gente mais vai precisar que a provisão vai vir. Lembra que eu perguntei, por que Deus não mandou o carneiro antes, o cordeirinho antes? É simples, porque isso é conveniente para mim, mas Deus não faz as coisas no meu tempo, Deus faz as coisas no tempo dele, do jeito que ele quiser, e vai ser para a glória dele. Então a gente não tem que pensar que Deus vai fazer as coisas do nosso jeito, do jeito que eu acho que é legal, do jeito que eu acho massa, porque é só você ler a Bíblia que você vai ver que página atrás de página, a Bíblia prova isso pelo contrário, que Deus sempre age e Deus sempre faz uns negócios muito doidos. E Deus usa essas coisas doidas para confundir os sábios do nosso mundo. E aí, Deus está lá e fala com Abraão, e ele vê o carneiro enroscado pelo chifre, pega o carneiro, coloca lá, sacrifica o carneiro, e aí o Isaac, como a gente sabe, sobreviveu, é claro, teve um filho depois, chamado Jacó, que Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Mas tudo isso, acredite se quiser, e a gente está quase sem tempo aqui, mas foi só a introdução. Porque a chave da nossa pregação está aqui, ó. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão, temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro? Eu acho muito louco, porque a Bíblia toda aponta para Jesus Cristo o tempo todo. A Bíblia, a gente tem isso aqui na sua mão, por causa de Jesus Cristo. Para você se encontrar com Jesus Cristo. Para você reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É por isso que a gente tem a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Eu gosto muito da capa da Bíblia da Fer. Faz assim com a sua Bíblia, Fer. Porque a Bíblia da Fer do Jesus Cop está escrito assim, ó, mostra para a galera. Este livro é sobre Jesus. A Bíblia é um livro sobre Jesus. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um livro de fábulas, a Bíblia não é um livro de contos, a Bíblia é um livro que conta a história de Jesus. E a Bíblia nos aponta Jesus o tempo todo. Tudo o que aconteceu do Gênesis até o Apocalipse foi para que Jesus venha. A revelação máxima foi quando Jesus veio. E isso aqui que está acontecendo com Abraão, com Isaac, essa prova que Deus fez com ele, estava apontando exatamente para isso que Jesus veio fazer por nós. É muito louco isso. É muito louco. É uma janela, que se a gente olhar para essa janela, a gente vê o que aconteceu lá na frente. Porque, presta atenção, a Bíblia fala, lembra que eu falei para você guardar numa caixinha, que eles caminharam juntos? Eles caminharam juntos.
A única coisa que Isaac perguntou foi: onde está o cordeiro? De resto, a palavra de Deus não fala de Isaac reclamando. Assim como Abraão teve fé e Abraão seguiu firme no propósito daquilo que Deus tinha falado para ele, a Bíblia também fala que Isaac não falou uma palavra. A gente gosta de olhar para esse texto do ponto de vista de Isaac, de Abraão, mas a gente esquece de olhar para o ponto de vista de Isaac, porque imagina você e seu pai te deitando na madeira com a faca na mão. E a Bíblia diz que Isaac não falou uma palavra. E sabe o que se assemelha muito? Porque Jesus Cristo, quando foi morrer por mim e por você, não falou uma palavra. A Bíblia fala que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele sofreu tudo o que ele sofreu por mim e por você, e ele não reclamou não. Ele foi seguindo junto. E aí, eu cresci na Jocum, Kings Kids, fiz um monte de coisa de Jocum, é muito massa, já falei isso aqui. Só que o teatro da Jocum gosta de associar a crucificação ao capeta. Só que está tudo errado, porque quem crucificou Jesus não foi o diabo, foi o próprio Deus. Porque Jesus Cristo precisava morrer para perdoar os meus e os seus pecados, porque senão aquela morte era nossa, era minha e sua. Aquela morte de Jesus Cristo era minha e a sua. Ele fez isso por amor a mim e por amor a você, por amor à sua família, por amor aos seus amigos, por amor a toda a humanidade. Ele fez isso por mim e por você. E Abraão, caminhando lado a lado de Isaac, é a mesma coisa de Jesus carregando a cruz e Deus o Pai com ele. E Deus o Pai levando Jesus Cristo para a cruz. E Deus o Pai falando: vamos que chegou a hora. O momento é agora. O momento é agora. E Deus o Pai levando Jesus para a cruz. Isaías 53 fala que ao Senhor agradou moê-lo. Jesus Cristo foi moído, foi amassado pelos meus e pelos seus pecados, porque nós somos muito pecadores. Nós somos pecadores pra caramba. E Jesus Cristo foi amassado, não pelo capeta, mas pelo próprio Deus. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E aí, o interessante aqui é que para Isaac houve um substituto, mas para Jesus não houve. Para Isaac houve um substituto. Isaac chegou lá e tinha um substituto. Mas para Jesus não, Jesus Cristo morreu por mim e por você, sofreu. O tipo de chicote que Jesus levou era um chicote que tinha pedra na ponta ou um pedaço de ferro, e quando o pessoal batia em Jesus, arrancava um pedaço da carne dele. Os ossos de Jesus provavelmente ficaram expostos, alguns ossos provavelmente foram quebrados. Não, mentira, os ossos não foram quebrados não, porque a Bíblia fala que os ossos dele não quebraram. Desculpa. A carne dele foi toda rasgada. E alguns ossos dele estavam expostos. A Bíblia fala que ele foi varado aqui na costela com uma lança. Varado assim, ó. A coroa de espinhos foi afundada na cabeça de Jesus, entrou espinho na cabeça de Jesus. Sabe quando a gente pisa no espinho jogando bola? Desse tamanhozinho já dói, imagina um espinho enfiado na cabeça. Pois é, foi isso que Jesus passou por mim e por você. Eram soldados romanos que estavam ali, eles não eram muito carinhosos, nem muito amorosos, eles não colocaram essa coroa de espinho na cabeça de Jesus com carinho e cuidado para não machucar. Eles enfiaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, e ficaram zombando de Jesus, cuspindo em Jesus, arrancaram a barba de Jesus, deram um soco em Jesus. E Jesus foi obrigado a carregar a cruz até ele não aguentar mais. E depois alguém ajudou ele a carregar aquela cruz. Ele fez tudo isso por mim e por você. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece da seriedade daquilo que Jesus fez por mim e por você. Eu já preguei sobre graça aqui nesse culto. E Jesus Cristo fez tudo isso para nós de graça. Abraão experimentou da graça, porque Abraão estava lá e ele ia perder o próprio filho. E Abraão não fez nada para o cordeiro aparecer. Foi Deus que colocou aquele cordeiro ali. E Jesus Cristo apareceu na minha vida e na sua vida de graça. De graça. A gente não fez nada para Jesus Cristo. Jesus Cristo fez tudo por nós. De graça. Só que a graça foi de graça para nós. Ela não custou nada para nós, mas para Jesus custou muito. Custou a vida do único inocente que passou pela história da humanidade. Porque eu e você, nós somos pecadores, a gente é culpado, mas Jesus foi o único não culpado que passou pela história da humanidade. E os meus pecados e seus pecados custaram a vida desse um. E aí, olha só que doido. Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Depois ele deu um rolê com os discípulos dele, ficou uns 40 dias ali. E depois ele subiu aos céus. E a gente sabe que ele vai voltar para buscar a igreja. E a gente sabe que a Bíblia faz uma analogia
de um casamento, na verdade, e que vai ter as bodas do Cordeiro, que nós, como igreja, somos a noiva de Jesus Cristo, e quando a gente se encontrar vai ser um grande casamento, porque nós vamos viver unidos com Jesus Cristo por toda a eternidade. E sabe o que é muito louco? Porque depois, quando no versículo 19, olha só, então voltaram até onde estavam os servos, partiram para Berseba, onde Abraão continua a morar. E aí entra o capítulo 23, e nada se fala de Isaac. Mas sabe o que é louco? Aparece Isaac no capítulo 24, exatamente quando vai falar do casamento de Isaac, da esposa de Isaac. Simbolizando exatamente que Jesus Cristo vai voltar, vai buscar, e a gente vai se encontrar com Jesus, vai ver com Jesus para sempre, cara. A palavra de Deus é cheia de janela que aponta para Jesus o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu falei que a chave da nossa pregação era a pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? E essa pergunta é como se ela reverberasse pela história, é como se ela ecoasse até hoje. Só que essa pergunta já foi respondida, porque lá em João 1, versículo 29, João Batista fala assim, ele aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Aquele carneiro lá, que Jesus colocou enroscado, que Deus colocou enroscado no arbusto, ele foi temporário, mas Jesus Cristo foi o Cordeiro que morreu por mim e por você, e que é o sacrifício suficiente para perdoar todos os nossos pecados e nos garantir a vida eterna. Só que essa pergunta, ela continua reverberando: onde está o Cordeiro? Porque o mundo quer saber disso, porque as pessoas querem saber disso, porque as pessoas precisam de salvação, porque as pessoas clamam por salvação. Onde está o Cordeiro? Cadê? Cadê a nossa esperança? Cadê a nossa provisão? Essa pergunta, ela reverbera até hoje. Essa semana eu estava aqui, sentado bem ali, ó, onde a Tati está sentada. E do meu lado estava sentado um mano da igreja. Ele sentou do meu lado pálido, tremendo, quase chorando, muito abalado. E ele falou para mim assim, eu tinha visto uma notícia, isso fala dele, ele falou para mim assim, eu tinha visto uma notícia de que uma menina tinha sido encontrada morta no Santa Antonieta, e acabaram de ligar, e essa menina é minha prima. E essa menina tinha 16 anos. Ela era lá da escola do Duca, inclusive. Essa menina morreu. Causas incertas, o pessoal está cogitando overdose, mas não sabe ainda, né? Tem que esperar o resultado das paradas da polícia, sei lá, um negócio assim. Enfim. Essa menina morreu. Ela já tinha se envolvido sim com drogas e tal, se envolvido com um monte de coisa errada. Já tinha passado por uma internação, saiu da internação dela, e essa menina faleceu. E eu pergunto para mim mesmo, e eu quero perguntar isso para você, eu quero que você olhe para mim agora. Até quando a gente vai ver esse tipo de notícia aqui em Marília, na nossa cidade? Até quando? Até quando na minha cidade, na sua cidade, vai continuar morrendo adolescente? Até quando? A gente tem a palavra de Deus, a gente tem o testemunho de Jesus Cristo, a gente sabe de tudo aquilo que a gente precisa saber sobre Deus, a gente sabe qual é a nossa missão. Até quando? Até quando esse tipo de coisa vai continuar acontecendo na nossa cidade? É muito fácil, depois que a menina faleceu, um monte de gente tacar pedra na menina. Ah, mas ela é envolvida com drogas, ela era envolvida com isso, com aquilo. É muito fácil depois que a menina aconteceu. O difícil é quando as pessoas estão do nosso lado. Aí é difícil a gente amar e a gente ministrar amor sobre as pessoas. É muito fácil praticar o bullying, é muito fácil. É muito fácil zoar com quem é diferente. É muito fácil julgar alguém porque essa pessoa é envolvida com qualquer coisa errada. É muito fácil. Mas sabe o que é difícil? É demonstrar o amor de Jesus Cristo. E a pergunta continua: onde está o Cordeiro? Você sabe a resposta, porque João Batista já te respondeu. O Cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. E as pessoas precisam saber, as pessoas da sua sala precisam saber, as pessoas da sua escola precisam saber, as pessoas da sua família precisam saber. Onde está o Cordeiro? As pessoas precisam saber, porque é somente o Cordeiro que tira o nosso pecado. É somente o Cordeiro que nos perdoa, é somente Jesus Cristo que veio para nos dar vida e vida plena, vida em abundância, só Jesus.
E até quando a gente vai continuar fingindo que esse tipo de coisa não acontece? Até quando a gente vai ler uma manchete dessa no jornal e achar normal uma adolescente morrer na nossa cidade, onde a gente tem um ministério multi? Eu estou cansado disso, cara. Isso acaba comigo, velho. Acaba comigo. Porque eu estou olhando para vocês assim, ó, e ela tinha a idade de vocês, cara. Ei, acorda. Até quando? Meu, eu fico vendo um monte de gente compartilhando um monte de coisa no Instagram, de direita e esquerda, de política, e de Lula, e de Haddad, e de Bolsonaro, e mano, existe algo muito maior, muito mais sério acontecendo, cara. Muito maior, muito mais sério, muito mais profundo. Tem gente morrendo na sua cidade, brother. E você não sabe se essas pessoas estão morrendo com Jesus ou sem Jesus. Sai da sua bolha social, pelo amor de Deus. Sai do seu Instagram, da linha do tempo do Instagram, onde tudo que você vê são as coisas que você já gosta, que você dá like. Sai da timeline do Facebook um pouco e olha para a realidade das pessoas. Porque o mundo, as pessoas estão perguntando, onde está o Cordeiro de Deus? E você sabe a resposta. Você sabe, você tem que levar o amor para as pessoas, antes que mais gente comece a viver abaixo daquilo que Jesus tem para a vida delas. Antes que a gente veja outra notícia de outra adolescente. A gente não sabe se essas pessoas têm Jesus ou se não têm Jesus, é por isso que a gente prega, velho. Até quando você vai entender que você vai ficar sem entender que você é parte de algo maior? O multi não é simplesmente uma reunião, um grupo da hora, não, o multi a gente está aqui pregando a palavra de Deus, agora você sai por aquela porta e faz a mesma coisa, leva os seus amigos, uma hora dessa, pode ser que tenha um monte de amigos seu arrebentando, e você sabe, uma hora dessa, pode ser que tenha um monte de gente que você conhece da sua rua, da sua quebrada, arrebentando, zoando o barraco, geral. Pode estar consumindo algum tipo de droga, pode estar bebendo, pode estar se prostituindo, pode estar fazendo qualquer outra coisa que está destruindo a vida dele. E até quando a gente vai continuar vendo essas coisas acontecer na nossa cidade? Existe um chamado de Deus para a sua vida. Independente se você quer ser pastor ou não, se você quer ser ministro de louvor, qualquer coisa aí que tenha destaque na igreja, independente, existe um chamado de Deus para a sua vida, e esse chamado vai e prega o evangelho para todo mundo, é isso, e você foi chamado, por quê? Porque pessoas que podem estar na mesma condição que essa menina estava, pode estar simplesmente precisando que você vá lá e simplesmente dá um abraço, só um abraço, troca uma ideia, e a vida da pessoa vai mudar. Às vezes a pessoa que pode estar nessa mesma condição, está precisando simplesmente que você só leva ela para a tua célula, e a vida dela vai mudar. Não foi isso que aconteceu com a Açúcar deu testemunho aqui, ela entrou na célula, ela falou assim, eu quero isso para a minha vida, eu nunca mais vou sair desse lugar, e a vida dela mudou. Às vezes as pessoas só estão precisando disso, ela está precisando simplesmente que você faça alguma coisa, porque Deus é soberano, e Deus vai agir no nosso meio? Vai, mas Deus escolheu agir na terra através das pessoas, e Deus escolheu agir na cidade de Marília, e Deus escolheu agir nas escolas de Marília, nos cursos de Marília, através da sua vida. Foi uma plaquinha que caiu porque está ventando lá fora, fica tranquilo gente, não assusta não, está tudo bem, olha para mim. Deus escolheu agir através da sua vida, está tudo bem, é que está ventando aí caiu, você tinha que ver ontem que aquela tenda lá caiu, foi assustador. A Laís estava embaixo, começou a chorar. Deus quer agir através da sua vida, velho. Até quando? Até quando, velho? Você sabe quem tem necessidade na sua escola? Você sabe quem está precisando de amor na sua escola? Você sabe quem está precisando de cuidado na sua família? Feche seus olhos agora, sentado mesmo. Sentado mesmo. Não converse com ninguém. Eu quero que você faça uma oração agora. E você vai orar. E Deus vai colocar na sua mente a pessoa que você conhece que mais precisa de Jesus.
Começa a orar no seu lugar. Fala, Jesus, revela para mim, revela na minha cabeça agora, o meu amigo, meu colega, para quem eu tenho que pregar o evangelho. Quem é a pessoa? Para quem eu vou falar? E o Espírito Santo está colocando um nome na sua cabeça agora. Deus está te fazendo lembrar de uma pessoa que você conhece agora. Uma pessoa que está vivendo exatamente isso que a gente acabou de falar. Uma pessoa que precisa de amor, que precisa de esperança, que precisa receber novidade na vida dela. E agora você vai pedir para Deus, com seus olhos fechados, sentado mesmo. Você vai pedir para Deus, colocar no seu coração, presta atenção, você vai pedir para Deus colocar no seu coração o mesmo sentimento que Ele tem por essa pessoa. O mesmo sentimento de amor. Começa a orar, fala, Deus, eu quero sentir o amor que o Senhor sente por essa pessoa. Pede para Deus derramar isso no seu coração agora. Fala, Deus, eu quero sentir o amor que o Senhor sente por essa pessoa no meu coração. Deus está começando a derramar aqui agora o amor dele sobre a sua vida. Começa a pensar nessa pessoa. E começa a falar, Deus, eu quero amar essa pessoa como o Senhor ama ela. E agora que você já orou, eu quero que você abra os seus olhos, ainda pensando, né, lembrando dessa pessoa, que é a pessoa que você vai pregar o evangelho. Fica de pé no seu lugar. Essa pessoa que você lembrou, essa pessoa que o Espírito Santo colocou na sua mente, essa é a pessoa, olha para mim, essa é a pessoa que você vai levar o evangelho para ela essa semana. É para essa pessoa. Hoje à noite você vai chegar na sua casa e você vai começar a orar por ela. E você vai começar a falar, Deus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Você vai começar a orar por essa pessoa. E você vai orar todo dia, até que essa pessoa se converta. Mas você não vai simplesmente orar. Você não vai simplesmente orar. Você vai agir. Você vai agir. Você vai mandar uma mensagem. Você vai se encontrar com ela. Você vai na casa dela. Olha só, Deus colocou que eu tenho que orar por você. Você vai amar essa pessoa. Você vai abraçar essa pessoa. Você vai cuidar dela. Você vai levar ela para a tua célula. Você vai trazer ela sexta-feira aqui no culto. Essa pessoa, você vai trazer ela aqui sexta-feira no culto. E por causa do seu testemunho, por causa da sua oração, da sua fé em Jesus Cristo, a graça de Deus vai alcançar essa pessoa. E você vai ver que você é uma testemunha poderosa nas mãos de Jesus Cristo. Que você nasceu para pregar o evangelho. Você vai cuidar dessa pessoa. E eu não estou dando profetada aqui não, mas sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai fazer a mesma coisa que você fizer por ela. A fé que você transferir para ela vai ser a fé que ela vai transferir para outra pessoa. E aí quando a gente perceber, a gente vai estar com essa igreja aqui abarrotada de adolescente. Adolescente pendurado nesses caibros aqui que não vai caber nas cadeiras. E não é simplesmente por causa da banda, da pregação, mas é porque você obedeceu a palavra de Deus. O mundo pergunta, as pessoas perguntam, onde está o Cordeiro de Deus? Onde está? Cadê? Cadê o Cordeiro? Cadê a nossa salvação? Cadê a nossa esperança? Cadê a providência de Deus? E você sabe a resposta. O Cordeiro já veio, morreu, ressuscitou, e o Cordeiro é Jesus.